A gente prossegue estudando os aspectos filosóficos da homossíntese, tá? Que é essa abordagem que a gente faz identificando e repensando a homeopatia a partir dos modelos científicos, dos modelos clínicos, do conhecimento acumulado ao longo de todo o século XX. Entende? É bem importante entender que a gente teve o século em que o conhecimento humano cresceu exponencialmente, numa velocidade em que a informação, a tecnologia, as interpretações, as leituras, a globalização da informação, tudo isso aconteceu e boa parte das pessoas que querem estudar homeopatia ficam se baseando em interpretações de uma única pessoa lá no século XIX. Vamos combinar que tem alguma coisa confusa com relação a isso, tá? Por mais genial que seja um autor, se você não está inovando nesse conhecimento, você não está fazendo nada parecido com ciência, tá? Principalmente um modelo de base empírica como esse, principalmente um modelo de base fenomenológica. As descrições, a linguagem, a cultura na qual a gente interpreta o sentido desse adoecimento, no sentido dessa manifestação, quando você trata com homeopatia, quando você trata com essa interpretação que a gente chama de homossíntese, tem que ser atualizada, tá? E esse é o trabalho que a gente está fazendo. Então, aqui, a gente já rompeu com uma série de noções importantes da homeopatia. Uma delas é a noção de agravamento, tá? Que é a ideia que a informação trazida pela medicação pode piorar o estado de saúde do paciente por conta de algo que está presente na medicação, tá? O que você pode fazer, como é um método exudativo, tá? É drenar, é colocar para fora, é colocar não para fora, mas é colocar diante do sujeito, tá? E isso é para nós um processo de aprendizagem. Por quê? Porque você se defronta com algo que você então não estava consciente. E isso que você se defronta e toma consciência é o que a gente define por processo de aprendizagem. Quando entra no sistema imunitário uma informação em que você ainda não tem consciência, ele pode infectar todas as células do seu corpo. Mas a partir do momento em que aquilo é reconhecido, e olha que a palavra é importante, reconhecido, é conhecer de novo. Aí você pode transmitir a informação do reconhecimento para que as células do sistema imunitário possam reagir. O que o nosso modelo está propondo é que se trata não num nível molecular, porque não tem molécula nenhuma na medicação homeopática acima de 12 CH, não num nível bioquímico, de forma nenhuma, não se trata de moléculas orgânicas interagindo entre si, mas num nível existencial, energético, sutil, parecido com isso que se dá no próprio processo de aprendizagem do sujeito diante da vida, que é você só aprende uma vez que a sua consciência se depara com um objeto. E esse objeto pode ser um sofrimento, esse objeto pode ser um bem-estar, esse objeto pode ser qualquer coisa que faz você, ao interrelacionar-se com esse objeto, poder aprender. E a gente define então que o processo de aprendizado é um processo de formulação de indagações sobre o mundo. Então, quando algo em você faz você acordar no dia seguinte e perguntar: ué, quem é essa pessoa que está mal-humorada ou que está às vezes bem-humorada? Quem é essa pessoa que estava com determinados sintomas e não está mais? Isso é uma ressignificação desse sujeito no mundo. É a relação da própria consciência que somos nós com o nosso papel e a nossa posição diante do mundo. E isso é um processo fundamental, isso é um processo de
é conversão, isso é um processo de metanoia, tá? Na tradição cristã, o termo originário para conversão é metanoia. O que que é metanoia? Metanoia é para além da noia, tá? Então, para de ficar noiado, não é isso, tá? Para além da noia, para além do seu pensamento convencional. É quando você consegue suspender esse pensamento e ver que você não é a sua forma convencional de pensar. E ver que você não é o conjunto de memórias. Ver que você não é esse sujeito que a gente às vezes quer dar uma qualidade sólida para ele, seja no corpo, seja na psique, seja nas emoções, seja na mente, tá? E quando a gente faz essa conversão, quando a gente assimila essa informação, a gente pode então aprender, tá? A gente tem chamado isso aqui na multiversidade de teragogia, que é uma metodologia em que você aprende a cuidar em se cuidando. E esse cuidar, ele tem um sentido muito mais vasto do que está restrito à atividade de um profissional de saúde. Ele tem um sentido que é você se importar com, dar a sua atenção, velar, depositar seu cuidado. E isso é uma atitude essencial do ser humano. Isso é o que todo mundo faz consigo mesmo e com as pessoas com quem a gente carece de cuidar. Então tem esse care, tem essa relação que a gente estabelece com o mundo. Quando a gente vê alguém que está em sofrimento, isso pode nos informar, e isso, a gente chama às vezes isso de preocupação, mas não é preocupação, é essa ocupação, mesmo que seja mental, mesmo que seja afetiva, que a gente tem diante do mundo. Isso é cuidar, tá? A gente quando vê algo que está fora do lugar e a gente quer corrigir, isso é cuidar. Quando a gente vê algo que está numa pessoa que está em sofrimento e aquilo nos afeta, isso é cuidar. E isso diz respeito à política, ao mundo, à ecologia, à dimensão espiritual, à roupa, à casa, à religiosidade, à espiritualidade, ao imaginário, ao pensamento, às condições ambientais. Isso é muito mais vasto, porque isso é a própria experiência do viver. O ser humano nasceu e a sua condição essencial é essa, tá? Na tradição cristã, quando o mestre Eckhart fala, a gente é um pastor da criação, a gente é um cuidador desses nossos pensamentos, dessas nossas emoções. E isso a gente vai fazendo durante a caminhada, durante o nosso processo de viver. Então, cuidar é esse sentido muito mais vasto, tá? E aqui é importante a gente entender que quando a gente está tomando as medicações, a gente está fundamentalmente se colocando em contato com uma experiência nossa, conosco mesmo, diante da vida. E se a gente puder dar uma resposta saudável a essa experiência, a gente aprende, transcende e inclui. Ou seja, a gente se torna mais holístico, mais completo, mais integral e mais integrado. É simples assim, tá? E é por isso que não se trata de, e o Hahnemann já ensinava isso, de curar uma doença, de cuidar de um sintoma específico, mas trata-se de abrir os caminhos para a realização dos mais elevados fins da sua existência. E ele está apontando nessa direção existencial, que é o que você faz com a sua vida, como que o seu viver está fazendo sentido para você. Isso não é um campo que obviamente pode pertencer à medicina, ou pode pertencer à psicologia, ou pode pertencer, quiçá, à filosofia, porque isso pertence a todo mundo. Isso é o que é ser humano. Entende? A vastidão desse processo. E é claro que se tem um profissional de saúde e vai se apropriar dessa metodologia da homossíntese para cuidar das pessoas, muito bem. Se tem a dona de casa que vai fazer isso para o seu processo de crescimento e evolução pessoal, também tudo bem. Se tem um filósofo que vai resgatar a dimensão existencial desse tema, também está ótimo. O importante é entender que os elementos
do planeta Terra, que são dinamizados e diluídos em água, pertencem a todos os terráqueos. Tá? A gente está nessa visão de vastidão. Então, não tem cabimento nenhum que você possa pegar gramas de ouro e dinamizar e diluir e fazer um remédio. Entende? Ou um besouro, ou o sal de cozinha. Os elementos do planeta Terra, todos eles pertencem a todos os terráqueos. Tá? E isso está na questão central dos problemas que a gente vê no mundo, que são os problemas de propriedade privada, de exclusividade. E essa maluquice, que é uma doença psíquica, uma doença da alma, da gente tentar criar exclusividade em qualquer campo, seja ele no campo da propriedade da terra e, em última análise, no campo da propriedade do saber sobre as coisas da terra, principalmente quando se trata de um saber que se mostra a quem? Se mostra ao sujeito na própria experiência. Tá? Então, esse saber experimental, quando quem toma a medicação descreve a experiência, pertence a todo mundo, porque ele ali não está sendo um sujeito específico, ele está sendo um elemento do planeta, porque ele está trazendo para fora, fazendo falar, emprestando seu logos para um elemento, seja ele de origem química, mineral, seja ele de origem vegetal, seja ele de origem animal. Ele está emprestando o falar destes sintomas, a descrição dessa experiência, seja na própria expressão física, seja na expressão emocional, seja na expressão verbal, seja na expressão transpessoal ou espiritual. Então é bem importante a gente entender que quando isso se expressa, não é o sujeito que se expressa, ou seja, não é ele mesmo que se expressa. O que ele expressa é uma qualidade de algo que ele não é. O que é isso? Ele não é um elemento químico, ele não é apenas um vegetal, ele não é apenas uma qualidade animal ou de um nosódio ou de um quadro patológico. E por que ele não é? Porque em estudando o que a gente não é, a gente pode abrir espaço para o que a gente verdadeiramente é. E o que é, então, esse ser humano? Esse ser humano é o próprio ser. É o ser que se reconhece ser com todos os outros seres. É o ser que participa do grande ser. É o ser que participa da vida em Gaia. É o ser que participa da vida no cosmos. Entende? E que transita por todas as experiências, e cada experiência amplia a sua experiência de ser no mundo. Mas ser no mundo é uma qualidade do ser humano. Aquilo que o Heidegger chamou do Dasein, do ser do homem no mundo. Mas tem uma dimensão, e essa é a dimensão horizontal. Essa é a dimensão temporal. Na simbologia cristã, esse é o braço horizontal da cruz. Mas tem um braço que é um braço vertical, que é o braço daquilo que subsiste, daquilo que insiste diante de todas essas mudanças. Essa insistência do ser é isso que a gente aponta quando aponta verdadeiramente para quem nós somos. E esse ser, e a expressão desse ser na vida, é o que a gente chama de saúde. Porque aí as qualidades do que é bom, do que é belo, do que é verdadeiro, do que é justo, a gente vai expressando. E essas são as virtudes. As virtudes que são expressão dessa luminosidade da consciência, que ilumina os objetos do mundo, que ilumina e conhece os objetos do mundo.
E aqui conhecer nesse sentido gnóstico, desse sentido que como é que você sabe? Então, do latim, saber é sapere. Sapere é saborear. Para você saber, você tem que saber o gosto das coisas. Então, trata-se de uma experiência de saber do mundo em que nós somos nele. E, obviamente, que isso pertence, a priori, a todos os seres humanos. Tá? Então, vamos entender como que isso acontece na obra do Hahnemann. Então, Hahnemann vai dizer assim: a homeopatia repousa unicamente sobre a experiência. Imitai-me, mas imitai-me bem e vereis que cada passo a confirmação da minha afirmativa. Então, o que o Hahnemann está propondo, mais do que um sistema filosófico, é um método fenomenológico de experimentação. E ele está dizendo, só tem uma fonte desse conhecimento, que é: tome a medicação, experimente. E aí, tente entender o que está acontecendo com você. Nós aqui estamos já há um tempo fazendo essa experiência. O quanto de nós ficou pelo caminho? O quanto de nós já não se transformou? E o quanto de nós que estava, às vezes, nebulosamente escondido, que estava guardado, que estava reprimido, que estava obscurecido, clareou e ganhou expressão. E é bem importante entender que essa noção de saúde que a gente está defendendo é uma noção de saúde que integra as dimensões espirituais. A única cultura que separou espiritualidade de saúde é essa cultura moderna, materialista, reducionista. E ela, obviamente, gera, por essa visão de mundo, a maior parte dos sintomas que a gente encontra na sociedade. Porque se você acha que você é só pó e que vai voltar a ser pó, o que você faz diante do curto espaço de tempo que você tem? Você aproveita a vida ao máximo. Então você quer consumir tudo. E isso é a raiz dessa sociedade de consumo, em que as pessoas, o conhecimento, o alimento, a terra, os bens, os recursos naturais, todos se tornam bens de consumo. Isso gera uma sociedade em que aquilo que a gente considera normal está doente. Então a gente precisa rever o que é o antropos, o que é a nossa visão do que significa ser humano. Senão a gente não pode compreender o que é saúde. Senão a gente não pode compreender em que direção a gente está indo. Tá? Então, outra palavra do Hahnemann. Quanto mais palpável é uma verdade, mais tempo requer para conquistar o lugar que tem direito. Os obstáculos que se colocam em seu caminho se devem a que esse verdadeiro desencadeia ao seu redor um verdadeiro ódio, pois ela anuncia uma revolução, uma perturbação dos interesses existentes e dos lugares conquistados. Então a gente tem a dimensão profética do Hahnemann, dizendo, olha, quando vocês realmente entenderem isso que eu estou trazendo, vocês vão entender uma dimensão revolucionária do próprio viver. Porque esse conhecimento, ele não vem do laboratório, senão do nosso sentido original dessa palavra laboratório, que é labor, que é o trabalho, e oratório, que é a oração. Então, o trabalho que você faz em oração, no sentido de em comunhão com as coisas do mundo, em uma comum união entre você e o mundo, e na homeopatia, quando a gente saboreia essa informação, a gente está no nosso laboratório pessoal.
A gente está reunindo essas dimensões. E essas dimensões é que trazem esse aspecto transformador. O problema é que isso ameaça as produções de conhecimento, como elas acontecem. E olha que ele está falando isso há séculos atrás. E é por isso que Hahnemann é tão importante e tão visionário. O problema é que, como todo sistema de conhecimento que está no mundo da transformação, tem que se atualizar e se transformar culturalmente, ao invés de tornar-se um dogma, como fazem as pessoas de mentalidade religiosa. E aqui a gente está falando da mentalidade religiosa que muitos que se consideram cientistas têm. Porque se você não está duvidando, refletindo, questionando o seu saber continuamente, você está só aderindo a um protocolo, a alguma coisa que você leu, alguma coisa que você ouviu falar, que é uma crença irrefletida como qualquer dogma religioso. Aqui a gente está convocando a uma metodologia em que você vai verificar, ou seja, ver e ficar nessa verdade a própria experiência que se mostra. E isso é muito mais do que um aparato, uma tecnologia, um exame, alguma coisa que você vai manipular como um aparato. Isso é muito mais uma aparição. É algo que se mostra, é algo que se revela, é algo que emerge na sua própria consciência. Então, esse fenômeno, isso que se dá, é o próprio conhecimento homeopático. É o próprio conhecimento que a gente chama de uma homossíntese por conta disso, porque se trata de estabelecer uma relação dialética entre o sujeito, a reflexão. O que é isso? É ele projetado sobre o objeto, ou seja, o sabor. E você fala, nossa, isso tem gosto de quê? E quando você faz isso, você e o gosto se separam. Você e o sintoma se separam. Você e a qualidade que já estava em você, mas que você não conseguia ver, porque ela era o próprio óculos com o qual você concebia a realidade, você não podia ver. E aí a informação traz uma reflexão em que você vê você mesmo. Você reflete a sua própria expressão no mundo. E é dessa reflexão que faz nascer esse conhecimento, como todo conhecimento. É por isso que Sócrates, que é considerado o maior dos professores, não ensinava nada, senão te ajudava a parir. O que é parir? Parir porque o nome da metodologia dele foi chamada de maiêutica, que é a arte das parteiras. Então trata-se de você parir de quem? De você mesmo, o seu próprio saber. E como que você faz isso? Com outra pessoa te dizendo o que você tem que saber e decorar? Não. É com outra pessoa convocando você através de perguntas, semeando ideias, para que você possa chegar ao próprio conhecimento da sua experiência. E é por isso que em qualquer campo de conhecimento minimamente sério, a experiência conta muito. Agora, os campos de conhecimento da técnica, a experiência não conta nada, porque tudo que você precisa saber é da última informação, da última geração, do último dia. Você está atualizado na última... Entende? E esse negócio da última hora é essa visão de mundo. Como que está o dólar hoje? E a bolsa de valor? Subiu? Desceu? Qual foi o último lançamento? E aí está te vendendo essa novidade. Só que a verdade é a única novidade. A verdade do ser é a eterna novidade do mundo. As ilusões, que são isso que passa, por que o que está no jornal é uma ilusão? Porque amanhã o jornal vai trazer uma outra novidade. Aí você vai falar, uma outra novidade. Essa novidade do jornal, ela é totalmente transitória. Agora,
a verdade do ser, a verdade da informação sobre você mesmo, ela é sempre nova, porque ela tem esse gosto de novidade, porque é você saber sobre você mesmo. Traz esse sopro, esse alento. Quando você tem essa experiência, a gente respira mais fundo. O sopro, o alento, nos convida a falar, nossa, o que é isso? Quem sou eu? Quem é esse que está se transformando diante dessa relação de aprendizado? E é por isso que é absolutamente revolucionário. Isso é a boa nova de todos os evangelhos. E que boa nova é essa? Olha, o seu viver tem possibilidade de ser saudável. O seu viver tem possibilidade de ser são. O seu viver tem possibilidade de ser mais humano, que é o mesmo que mais santo, mais próximo da saúde. Todas essas palavras têm o mesmo sentido. Saúde, sanidade, santidade, tudo a mesma coisa. Agora, como que a gente restaura essa qualidade das nossas próprias virtudes? Porque elas já estão lá. E a gente só faz isso tirando aquilo que não é essa expressão da verdade. Então, trata-se da gente remover aquilo que a gente poderia chamar mais propriamente de pecado, ou de ilusão, ou de doença, que é a mesma coisa. Na tradição cristã, o que aconteceu? Fulano estava doente e se curou. Por quê? Não pequeis mais. Então, essa ideia de que alguma coisa está fora da ordem e que se desorientou, porque a ideia original de pecado, que é a amartia em grego, é a desorientação do desejo. O que é isso que você está fazendo que está indo contra a sua própria saúde? O que é isso que está fazendo que está indo contra a sua própria sanidade? O que é isso que você está fazendo que está indo contra a sua própria inteireza enquanto ser humano? Isso é adoecer, isso é pecado, isso é desvirtuar-se, isso é perder a medida. É a híbris grega, é a desmesura, é a desarmonia dos chineses. E o que você faz? Você elimina as ilusões, que é aquilo que está impedindo você de seguir seu próprio caminho. Então, por isso, nesse método de eliminação, a homossíntese vai ser uma relação de aprendizado em que você vai exudar, botar para fora. E botar para fora é botar no mundo, porque você não é o mundo. Você está no mundo, num processo de apreender a realidade que você faz com você mesmo. Tá? Então, Hahnemann vai dizer também, nossa arte, com o tempo, tornar-se-á o carvalho sagrado, o carvalho de Deus. Estenderá seus ramos enormes, inabaláveis nas tempestades. A humanidade que sofreu tantos males, descansará sob a sua sombra benéfica. Então, na Europa, o carvalho é a árvore centenária, é a maior, mais resistente e que vive mais tempo, centenas de anos, um carvalho, e que tem árvores enormes, e que está ligada à tradição europeia como sendo uma árvore sagrada. Por quê? Porque ela floresce e dá seus frutos no inverno. Então, é quando a gente está na noite escura, é quando a gente está no inverno, que o carvalho vai florescer. E um dos símbolos, que é o visco, que abre, que é o visco branco, o visco albo, que floresce sobre o carvalho, vai mostrar isso também. Então, talvez um dia a gente perca essa dimensão da tecnociência. A gente entenda que esses recursos de ficar fazendo um monte de exame caro, de um monte de coisa, nada tem a ver com saber viver. E a gente pode, então, redescobrir nessa profecia, mais do que uma profecia, nessa inspiração, nessa visão do Hahnemann, e entender que os ramos desse conhecimento, as raízes desse conhecimento, estão em todos os lugares. Onde você pisar é cura. A doença é o caminho.
Quantas vezes a gente reorientou a nossa vida porque adoeceu. Agora, se a gente entende que viver é ter a possibilidade de consumir um ao outro, de consumir e acumular bens, de consumir, que é esse desejo sugador que quer acabar com o recurso e quer acabar com a própria vida, porque entende que a vida é o oposto da morte. A gente sabe que isso é um equívoco, porque qual o oposto da morte? É o nascimento, porque a vida é eterna. E se você entende isso, você cuida da vida no planeta para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações. Esse é um princípio ético que até as pessoas estão perdendo de vista. Dane-se. E por que alguém pode chegar a essa conclusão diabólica? Porque ela acredita que tudo não passa de uma organização aleatória de átomos, que a gente é de fato poeira que ficou se chocando numa estatística e numa probabilidade, que começou com um grande bang e vai terminar com um grande crunch. Essa é a visão de mundo da ciência que está aí. E é tão inocente, assim como crianças que ficam pegando dois brinquedos, quando é criança, assim, pega dois carrinhos e fica julgando um contra o outro, para ver quando quebrar, o que acontece. Isso é o que os físicos estão fazendo aí com as partículas, só que são os brinquedos de bilhões de dólares. Vamos ver o que acontece quando bate um aqui contra, para ver se a gente explica o que está acontecendo. Entende? O nível da desorientação. Então, se orientar é mirar esse Oriente. Oriente que é onde nasce a luz, onde nasce o sol. E em nós, essa luz representa a luz da consciência. Não tem outra saída, nunca teve. Nunca teve. A saída é a gente tomar consciência. O único remédio que a gente tem que tomar é tomar consciência. E se a gente faz isso, do sintoma, do sofrimento, da vida, a gente percebe que a gente não é aquele sintoma, que a gente não é aquele sofrimento. Que aquilo, na maior parte das vezes, é um esforço do organismo inteiro para você lidar com uma situação. Entende? Eu tenho uma angústia, eu não sei como verbalizar, eu não sei se eu estou certo, eu estou numa angústia, eu vou produzir um sintoma para ver se eu paro em algum lugar, para ver se alguém me tira daqui, para ver se eu me movimento a partir desse sintoma de uma forma diferente. E às vezes, essa vitalidade não tem mais força suficiente, então eu falo, cancela, não quero mais brincar, game over, me tira daqui. E tenta de novo. E muito justo, diante da grande vida, a gente sacrificar aí alguns elementos nesse sistema. Importante refletir sobre essas coisas, a dinâmica miasmática e a dinâmica dos sistemas. Os sintomas não é um caos que te acontece acidentalmente. E é por isso que a gente precisa perguntar por que você está fazendo isso. Porque se a gente compreendeu um pouquinho dessa relação de síntese, a gente entende que o sujeito está querendo transcender uma situação, mas não encontrou as forças suficientes, ou não tem as informações suficientes para chegar do outro lado do rio e fica preso num local intermediário que vai ali acumulando sofrimento e vai decantando em sintomas. E o nosso trabalho é encontrar as peças desse quebra-cabeça, desse jogo de encaixar, desse jogo de integrar, dessa brincadeira de juntar nossos pedaços. E é por isso que isso não acontece num único encontro, não acontece numa única etapa da vida. Isso vai acontecendo ao longo do viver.
Nossa, caiu uma ficha, tá? Fiz um download. Hoje em dia não cai mais ficha, a gente faz download. Ó, fiz um download aqui, sabe, que fez um upgrade aqui no meu sistema operacional, tá tudo funcionando melhor. Mas às vezes você vai tentar fazer um upgrade e deu um bug. E aquilo que estava funcionando muito bem parou de funcionar. Isso é doença. Doença é o bug do processo de crescimento. E essa informação ficou truncada na hora de fazer o upgrade, na hora de fazer a curva na espiral evolutiva. E qual que é o remédio? O remédio é uma informação. Para você, é um fix, tá? No código. Esse código pode ser o código genético, pode ser o código das suas crenças que regulam e modulam as suas emoções, pode ser o código no seu script psicológico, pode ser um código do seu inconsciente, pode ser um código no script social, e aí você vai ter que se empenhar para lutar, para mudar. Então essa revolução, ela pode ser molar, como pode ser atômica, como pode ser molecular. Não importa o espectro, o nível de visão em que isso vai acontecer. Importa que, faltando uma informação, ela vai ter que chegar. E às vezes essa informação, um elemento do reino vegetal guardou para você. Um elemento do reino animal guardou para você. Um elemento do reino mineral guardou para você. E cabe a nós procurar. O que é procurar? É você ir em direção à cura. Procura, procura, procura. Somos todos grandes procuradores de nós mesmos. Eu estou aqui numa procuração para me curar, para me tornar um ser humano. O que eu tenho que fazer? Tem uma coisa chamada mundo e tem uma coisa chamada viver no mundo. E cada um de nós é convocado a essa cura, que é esse deixar ir, esse transcender e incluir das experiências do viver. Esse perdão, essa expiação, essa exudação, essa grande método de purgar. Por isso que a turma antigamente falava, vai para o purgatório. Porque você ainda não morreu e não está totalmente curado. Tem que ficar lá purgando um tempo. Então, e se a gente aproveitar a vida e aproveitar e purgar já aquilo que a gente não quer? Bota para fora esse troço aí. Isso não é você. Torne-se um ser humano. Vocês sabem que o Papa, uns anos atrás, por decreto, aí, acabou com o purgatório, né? Não sabe não? Depois procura, é fato. Tá? Não tem mais purgatório. Deve ser porque ficou aqui mesmo o purgatório, né? Baixou para cá. Vamos ter que cuidar desse processo todo aqui. E isso é o nosso tempo e a nossa convocação, tá? Eu quero, por exemplo, propor para vocês uma experiência transcendente, que essa é uma imagem que, se você olhar com atenção e cuidado, você vai ver que ela esconde outras imagens. Então, aparentemente são folhas caídas, mas se você olhar fixamente, através da tela, através da imagem, você vai ver que uma outra imagem começa a se formar. A natureza da experiência clínica é um pouco parecida com essa. A gente não pode acreditar na primeira imagem que chega. É preciso um olhar contemplativo, um olhar que relaxa os próprios olhos, um olhar que contempla, para que a imagem do outro possa vir até nós e não a gente projete sobre a imagem aquilo que a gente espera ver. Isso é uma atitude cada vez mais rara, porque a gente é treinado enquanto profissional da saúde e às vezes, como cada vez mais as pessoas em geral, a procurar o nome que a gente vai encaixar naquela pessoa. E isso às vezes é até um remédio homeopático. Fulano é sulfo,
fulano é agente nítrico, fulano é isso e aquilo, como se a medicação homeopática fosse uma categoria nosológica, que você vai fechar o diagnóstico. Nada pode ser pior do que fechar um ser humano em qualquer situação. A saúde é a abertura. E para isso, nosso olhar tem que ser um olhar receptivo. Tem que ser um olhar acolhedor. E esse é o nosso exercício. Olhar para alguém e não fechar o olhar, mas relaxar o olhar, abrir as possibilidades da visão. E aí chega uma informação nova, e você fala, nossa, esse paciente parecia que tinha isso, mas não, era uma outra coisa completamente diferente que estava por trás, que estava ali guardado. E por que estava tão bem guardado? Porque está ligado a um sofrimento. Embora crescer e transcender seja reconhecer, porque tudo aquilo que não é reconhecido não é salvo. No sentido de cuidado, curado. O que adianta você ter um padrão se ele está inconsciente? O que adianta você ter uma doença que você não sabe que tem? Adianta no sentido que ela não te movimenta, ela não te coloca a poder curar. Embora às vezes essa notícia seja algo que a gente deliberadamente não quer ver. E isso então é muito grave, porque aí a gente pode ficar com medo de querer nos cuidar, com medo de querer crescer, com medo de querer evoluir, com medo de querer integrar. Ele fala, não, eu não vou procurar um profissional de saúde não, deixa tudo como está. E esse deixar tudo como está é a repetição. Viver é viver diante da mudança, da novidade. É esse olhar original dos filósofos, que é um olhar não projetivo. Vocês sabem o que é isso aqui? Um cassete. E o que tem nesse cassete? Muitas vezes tem cromo, tem outros metais e tem uma fita de plástico. Se eu coloco num microscópio, se eu levo para um laboratório de análise e decomponho os elementos que estão nessa fita de plástico, eu vou descobrir qual a música que estava gravada ali? Não. Sim, só se colocar no gravador. A mesmíssima coisa acontece com a medicação homeopática. Se eu pego um remédio homeopático, levo para um laboratório, o que eu vou encontrar ali? Água. Não tem nenhuma substância. E quem é o gravador, ou antigamente o toca-fita, que podia decodificar e gravar essa informação? Somos nós. Somos os organismos vivos. Somos os seres que se relacionam com essa informação. Então, isso é bem importante para a gente entender que ficar discutindo a comprovação da homeopatia é entender mal o que é um ser humano. Porque o ser humano é um ser de provar. O que é isso? O tempo todo se perguntou, você já provou isso? Você já provou aquilo? Você já provou aquilo outro? Esse provar, esse saber, é essa mesma origem. E a gente só pode ler a informação provando. A prova é para nós mesmos. E por que não serve para o outro? Por que não serve para o outro? Por que a sua experiência com a homeopatia não vai ser a mesma do outro? Porque cada um está aprendendo uma lição diferente num momento diferente.
Então, a homossíntese está num campo completamente diferente dos fármacos da indústria farmacêutica ou até dos fitofármacos. Um campo completamente diferente. Está no campo do aprendizado diante do ser no mundo. E para receber essa informação, tem que ter um toca-fita. E não vamos ficar gastando tempo querendo comprovar algo que está simplesmente em outro patamar. Se alguém pega um toca-fita e bota num laboratório para analisar, uma fita cassete, não vai encontrar. Pode estar gravado ali todas as sinfonias na análise química. Não vai aparecer de jeito nenhum. É a mesma coisa da medicação homeopática.